Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando a segunda parte, né, do vídeo sobre o Cephard Club, os segredos do Clube Cephard de Investimentos, CETAP JJ. Essas são as redes sociais, tá bom, pessoal? Para quem se interessar em seguir. Lembrando aqui que a gente tem a primeira parte desse vídeo aqui já disponível, tá bom? Eu vou ver se eu deixo um card aqui ou na descrição do vídeo aqui tem o link, tá bom, pessoal, da playlist do Setup JJ, junto com o link também do primeiro vídeo, tá bom? Dessa trilogia. É importante fazer um disclaimer, que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises, tá bom? Tratam-se apenas de perspectivas pessoais, tá? Compartilhadas para que todos nós possamos evoluir juntos. Essa é a tela do Setup JJ, onde o objetivo é obter o maior resultado com a maior eficiência possível, tá? E o slogan do Setup ficaria assim: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela simplificada do Setup, onde eu chamo ele de relógio suíço, e a gente trabalha com esses indicadores, né, que são as engrenagens desse relógio suíço. E a principal engrenagem do Setup somos nós mesmos, tá bom, pessoal? Nessa trilogia aqui a gente está trabalhando justamente sobre essa principal engrenagem, trabalhando nossa visão, perspectiva de mercado para tentar alcançar as melhores práticas, né? Cephard Club, os segredos do Clube Cephard de Investimentos, né? Setup JJ. Esse é um texto escrito por Marcos Eduardo Elias em julho de 2015. Como eu falei no primeiro vídeo, para mim é um texto que tem muito valor. Não quer dizer que eu concorde com tudo, mas fazendo a balança, né, eu acredito que toda pessoa que seja minimamente inteligente nunca vai concordar totalmente com os outros. Muitas vezes até as nossas próprias visões antigas a gente muda de opinião, a gente procura evoluir sempre, né? E às vezes a gente não vai discordar de alguma coisa e tudo, acredita que algo pra gente pode ser feito melhor e tudo, né? E mesmo assim, eu não deixo de reconhecer o valor desse texto aqui do Marcos Eduardo Elias, tá bom? Por isso eu trago ele aqui para vocês, porque é um texto realmente que eu procuro reler de tempos em tempos, tá? Para relembrar coisas que para mim, dessa riqueza que ele fez, coisas que para mim continuam servindo. Quinto mandamento: entre em um negócio com um objetivo. Quando realizá-lo, caia fora. Preciso fazer uma intervenção aqui. No mercado, pessoal, a gente tem alguns animais, né? Muita gente fala, né, das sardinhas, do tubarão e tudo, mas também tem dos porcos, né? Tem dos carneiros. E os porcos, pessoal, são aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas, né? Por mais que ela tá ganhando algum dinheiro, ela quer ganhar mais, e nessa coisa de querer ganhar mais sempre e não realizar lucros e tudo, acaba que ela perde tudo, né? Então esse mandamento eu acredito que está direcionado também a pessoas assim, tá? A esse tipo de operador, tá? Muitos iniciantes, né? Entre em um negócio com um objetivo. Quando realizá-lo, caia fora. Um dos pontos mais sagrados de um investimento é monitorar a razão pela qual você decidiu assumir aquela exposição, aquele risco, né? Porque tudo que é operação que você entra, pessoal, você está correndo algum risco, tá? E tem um objetivo, é o porquê, né? Você tem a obrigação de monitorar se essa motivação inicial permanece. Caso contrário, você precisa desmontar a posição. Esse é um erro comum e fundamental. Um sujeito compra uma ação de uma determinada companhia porque vai dobrar o EBITDA em 18 meses. E passado esse tempo, o EBITDA não cresce, mas ele permanece na posição porque especula-se que aconteça um fechamento de capital a um preço 50% acima das condições correntes de mercado. O fechamento de capital não acontece, mas o cara permanece investido, porque as empresas do setor são negociadas a múltiplos altíssimos na Bolsa de Londres. Auto-engano. Isso aqui é uma das coisas muito recorrentes do mercado, né, pessoal? A pessoa entra em uma operação, não administra o que a gente sempre fala todo o começo desse vídeo.
grandes ganhos, pequenas perdas. Se uma operação mostrou que não deu certo, pessoal, zera. Deixa o prejuízo pequenininho. Grandes ganhos, pequenas perdas. A gente administra riscos, né? E quando uma operação não vai para o lado que a gente esperava, cai fora. Entendeu? Cai fora enquanto o prejuízo é pequenininho. Tá bom? Assim, você mantém seu capital, né? No final, perde-se dinheiro invariavelmente. Você não pode deixar de saber o motivo pelo qual está investido. Não deve profanar esse motivo, adaptá-lo ou ajustar o racional. Isso faz parte do wishful thinking, tá? E será visto mais à frente. Sexto mandamento: fail fast. Saiba realizar prejuízo. Aceite e assuma seus erros com alegria. O que quebra é permanecer 10 anos em uma posição perdedora. Muitos dizem que o importante é acertar mais do que errar, mas esse raciocínio está completamente equivocado, embora soe bom senso. Pessoal, é até importante sim, se você conseguir acertar mais do que errar, é importante, tá? Só que quando a gente trabalha, a gente falou já várias vezes com a relação risco-retorno mínima de 3 para 1, você pode errar 70% que você empata, né? Então, há outra coisa importante a observar no mercado. Quando você acerta, o seu acerto é grande, tá? E quando você erra, o seu erro é pequeno, ou seja, vou repetir outra vez, grandes ganhos, pequenas perdas, tá? Se você erra e perde pouquinho, e quando você acerta você ganha muito, a conta matemática é positiva, você é um ganhador, entendeu? Olhem para isso, observem muito isso, tá bom, por favor? Não há como evitar erros, não há como otimizar acertos, não existe essa história de hit-rate. Sétimo mandamento: não dê satisfações a ninguém sobre seus investimentos. Essa é uma das coisas, pessoal, que eu aprendi já há um bom tempo, tá bom, pessoal? Trading não é uma atividade de equipe, tá? Não é uma atividade de votação. A maioria está comprando, eu vou comprar. A gente vê tanta frase importante do mercado, né? Uma delas é nunca siga a multidão, né? Então, assim, cuidado com dar satisfações aos seus investimentos, cuidado com a questão de querer palpites, tá bom? A gente está nessa atividade aqui para aprender, para ser, né? Tá bom? Se você ganhar, não conte a ninguém. Se perder, também mantenha-se calado. Suas ideias de investimento são formadas a partir de insights, visões, estudos, relacionamentos e inclinações individuais e, por isso, não podem ser validadas por terceiros. Uma vez realizado o investimento, não busque confirmar suas ideias com amigos ou parentes, ou mesmo com um profissional. Fatalmente, você acabará fraquejando e desistindo da exposição diante das dúvidas alheias. Aqui lhes conto algo que aconteceu comigo. Em 2002, comprei ações ordinárias da TCOC, Telecentro-Oeste, hoje o IBR3, na expectativa que a empresa fosse englobada por alguma gigante do setor. Eu era um analista refutado do setor de telecomunicações e havia ganho vários prêmios AE e BMEC pelo meu desempenho. Não obstante, passei compulsivamente a discutir a minha posição em TCOC3 abertamente entre gestores. Eu as havia comprado a um preço médio de R$ 4,00 e permaneci inabalado, mesmo com dezenas de argumentos plausíveis contrários à exposição. Eis que um dia, ao ser questionado por mim, um dos maiores gestores do país afirmou ser loucura montar um case de M&A em 2002 com um Lula à beira da presidência. Me fitou severamente e disparou: não vai haver transação este ano, estamos todos paralisados até o próximo. Aquela bala de prata me atingiu. Fazia sentido. Comecei a passar mal porque àquela altura realizaria um prejuízo de R$800 mil. Realizei. 3 semanas depois da desmontagem da posição, foi anunciado que a Telesp Celular
havia comprado a TCOC, a Telecentro-Oeste. As ações ordinárias do grupo controlado pelos Beldi voou para R$ 18,00 a ação. E, se eu tivesse mantido o meu lote, teria ganho uns 20 milhões de reais. Perdi 800 mil reais depois de muito estudo e diligência. Poderia ter ganho 20 milhões se soubesse o momento de parar de estudar. Inconsolável, fui ter uma conversa com o tutor meu, banqueiro, bilionário, Midas. Ele me disse algo que ficou cravado em minha mente. Marcos, a diferença entre nós é apenas uma. Eu não dou satisfação para ninguém sobre meus investimentos. Nem para minha filha, nem para minha mulher, nem para Deus. Eu nunca vi alguém ficar rico buscando confirmar as próprias ideias com os outros. Fatalmente, você será dissuadido, seja por inveja ou por falta de inteligência. Lição de ouro aprendida, a duras custas. 8º mandamento. Nunca faça nem se baseie em previsões. A gente faz, pessoal, visões, estudos probabilísticos, tá? Nós não somos mãe de Nas, tá? Nenhum de nós sabe realmente para onde vai um ativo ou para onde não vai, se vai consolidar, se vai subir, se vai cair, muito menos o percentual. O que a gente faz são estudos probabilísticos e a gente sabe, a gente tem a consciência que eles podem acertar ou não. E quando erram, a gente tem gerenciamento de risco. A gente mantém nossas perdas pequenas, tá? E quando acerta, grandes lucros, né? Grandes ganhos, tá? Grandes ganhos, pequenas perdas, repetindo mais uma vez. É impossível fazer previsões, e ponto. Quem as vende é charlatão. Quem as usa perde dinheiro. Baseie-se no presente, pois descrevê-lo já é desafio suficiente. A grande verdade é que ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer no próximo ano, na semana próxima ou mesmo amanhã. Eu ainda completo aqui que ninguém sabe o que vai acontecer no próximo segundo, tá? No próximo momento. Ninguém sabe. Os analistas financeiros criaram um subterfúgio para isso. Revêem suas projeções, as expectativas elaboradas em junho são revistas em setembro e reavaliadas em novembro, e depois em dezembro, ou sempre que surgir algum fato novo. Ficar dando atenção aos profetas e aos gurus não dá lucro para ninguém. Obviamente, há campos em que a previsão pode ser feita. Na astronomia, conseguimos prever a passagem de um cometa daqui a 1000 anos com precisão de 1 segundo. Sabemos a que horas o Sol se levantará a cada manhã. Conseguimos calcular as tábuas das marés com meses de antecedência. Antecipamos as fases da Lua, etc. Não há método que consiga prever o resultado das interações humanas. A economia e as finanças estão no 4º quadrante, descrito por Nassim Nicholas Taleb. O especulador de sucesso não se baseia suas jogadas no que vai acontecer. Ele reage ao que realmente acontece. Essa diferença é visceral. É por isso que eu digo sempre, pessoal, nós somos trend followers, somos seguidores de tendência, tá? E se a gente entra em uma operação e a tendência mudou, a gente muda, a gente zera, né? Há uma frase de Maynard Keynes, né, John Maynard Keynes, muito interessante sobre isso, né? Ele diz: quando as coisas mudam, eu mudo. E você faz o quê? Tá, pessoal? Então é isso. Eu estudo tendências a partir do Setup JJ e acredito que a tendência vai continuar por conta de vários estudos probabilísticos, né? 80% das tentativas de reversão falham, né? E tudo mais está largamente explicado nos vídeos passados aí. É só assisti-los, vale a pena, tá bom? E a gente reage realmente ao que está acontecendo, tá bom? A gente segue a tendência. Nós não somos formadores de tendência alguma em mercado, né? E nem na vida. 9º mandamento. Ame a volatilidade. Tenha medo da ordem. É isso aí, pessoal. Me assusta muito, às vezes, ver trader reclamando que o mercado está com muita volatilidade, que o mercado... A gente vive de volatilidade. O mercado que anda de lado não faz dinheiro pra gente, tá bom, pessoal? E essa volatilidade é um voo de borboleta, realmente, né? Ele não tem uma ordem, ele
Mercado nenhum sobe em linha reta ou cai em linha reta, né? A gente sabe da impulsão, da correção e por aí vai. A gente tem probabilisticamente, né, pontos, né, de parada dessas impulsões e correções. A gente tem o Fibonacci do chefe, né, do Marco Rossi, que funciona muito, mas não funciona 100%. A gente trabalha com probabilidade, lembrem-se disso. E claro que a probabilidade está a nosso favor, tá? A volatilidade é sua amiga e não sua inimiga. Você pode dormir bem 5 anos com uma debênture corporativa pagando IGPM mais 15% ao ano sem mercado secundário, até o dia em que descobrir que a empresa não tem mais condições de honrar seu endividamento e passa, de uma hora para outra, a não honrar mais o título. Não há mercado. Não há um mercado. E o mercado é o melhor amigo do homem todos os dias, para te mostrar como essa debênture se comporta. Não há liquidez. Tudo acontece ou parece calmo, né? Até que você perdeu tudo. Não há tempo para reagir. Havendo volatilidade, há sinais de liquidez. Você desmonta uma posição, aufere 20 e 30% de prejuízo e parte para a próxima. Ou de lucro também, tá bom, pessoal? Eu sempre falo, e me perguntaram já várias vezes aqui, o que faz eu selecionar um ativo, tá? Volume e volatilidade, tá, pessoal? Volume e volatilidade vão te dar visões de potencial lucro, né? E também da facilidade com que você entra e sai de uma operação, tá bom, pessoal? Isso é importantíssimo, tá? Toda operação você tem que ter planos de entrada, de administração e de saída, inclusive. Você tem que ter, sim, seu plano de saída de operações, do mesmo jeito de quando você entra em um prédio, você tem que saber onde é que está ali a saída de emergência, saída, a escada de incêndio e por aí vai, tá bom? Quando você começar a enxergar padrões ou ordens, belisque-se. Há o caos. A ordem conforta. O caos perturba. É por isso que os profissionais de investimentos vão tentar lhe vender um padrão, mas o trader sabe que isso não existe. É isso aí, pessoal. O padrão da renda variável e até da renda fixa, e um dia eu quero fazer um vídeo também aqui sobre isso, o padrão disso tudo é não ter padrão, é inconstância, é o caos, tá bom? Porque inclusive na renda fixa, que às vezes a gente vê lá, pago CDI, né? Só que esse CDI, ele varia de acordo com a inflação. Então, assim, se a inflação é maior e o CDI não altera, seu ganho caiu, pessoal. Então, até a própria renda fixa não é tão fixa assim quanto se imagina. E existem várias outras cascas de banana aí dentro, taxa de administração e por aí vai. Tá? Muita coisa é importante ser conhecida e observada para qualquer tipo de investimento, tá? Tanto na renda fixa quanto na renda variável, tá bom? 10º mandamento: evite a falácia narrativa. A memória humana funciona a partir de narrativas, de histórias. Para memorizar, buscamos desenvolver um enredo, mesmo que as relações entre causa e efeito fiquem comprometidas. Nossa memória funciona assim, engendrando acontecimentos através do fio de uma história. É apenas um artifício neurológico. As causas, de fato, disparadas de um determinado processo ou ciclo não estão necessariamente apontadas de forma correta em nossas histórias. Há que se ter cuidado com a memória ou mesmo com a história escrita. Podemos nos iludir com uma bela narrativa para fazermos inferências sobre o futuro, ou mesmo sobre o presente. Uma boa história soa mais verdadeira do que a própria verdade, e isso é uma armadilha. A gente sabe, pessoal, muito de vieses, né, de heurísticas, de efeito halo, tá bom? Aqui eu volto a citar de novo Daniel Kahneman, tá, pessoal? Richard Taylor, tá? É importantíssimo ler livros desses caras, tá? O famoso Rápido e Devagar, né, de Daniel Kahneman. Procurem os livros do Richard Taylor também, tá bom? O último grande contador de histórias no mercado nacional foi Márcio Mello, da HRT. Ele é um PhD, empreendedor brilhante, conhecedor profundo de geologia e grande orador. Com isso,
Ele vendeu um case de petróleo na Namíbia. Tudo fazia sentido. E ele tinha uma resposta contundente para tudo. Mas o fato é que a HRT não achou petróleo na África e as ações virarão poeira cósmica. Aliás, cuidado com as pessoas muito inteligentes, como Daniel Dantas, por exemplo, ou muito sedutoras, como Fernando Henrique Cardoso. Contra eles, não temos defesas. É isso aí, pessoal. A gente vê muita gente aí, operadores de internet, de redes sociais, não vou citar nomes, muita gente já sabe de pessoas aí no mercado que colocaram muita gente em rascadas, né? Em ações que valiam R$ 90, por exemplo, e hoje valem centavos, tá? Em ações do setor de educação, por exemplo, né? Que derreteram, né? E outros setores, todo mundo conhece aí, pessoal. Cuidado com isso. Mercado financeiro não é para amadores, não é para quem está entrando e caindo de paraquedas, tá bom? Você pode sim ganhar muito dinheiro. É o lugar onde eu conheço de maior potencial de criação de riqueza, sim. Mas também, quando não se tem preparo, é um devorador de riquezas, é um devorador de patrimônio. Tudo depende de como você vai entrar na atividade, né? Em qualquer atividade, tá bom? 11º mandamento. Cuidado com análise técnica. Aqui é um mandamento que eu não vou concordar realmente com Marcos Elias, né? Não vou concordar quase de jeito nenhum. Eu acho que até ele mesmo, vou mostrar para vocês aqui mais na frente nesse texto, nesse mandamento, que ele mesmo viu que tem pessoas do MIT, né, que demonstraram a viabilidade matemática da análise técnica, mas ele aqui está falando contra, né? E claro que a gente respeita, tá? Opiniões contrárias à nossa. Isso, pessoal, é inteligência, sim. A gente aprende quando houve algo contra o que a gente acredita. A gente tem a oportunidade de analisar se a gente continua acreditando ou não, tá bom? E esse exercício aqui de ler esse mandamento agora é um desses, tá? É a oportunidade que eu estou dando a mim, mais uma vez, e a todos vocês, de saber se a gente continua ou não na análise técnica, tá bom? Cuidado com a análise técnica. Embora haja um paper seminal desenvolvido por Andrew Lo, do MIT, e que demonstra matematicamente, usando regressões não paramétricas de kernel, que a chamada análise técnica, o grafista apresenta sim significância estatística, a abordagem não passa de finanças voodoo. Pois é, aqui o próprio Marcos Elias, ele reconhece que tem pessoas estudiosas e tudo, né? Que demonstram o resultado estatístico da análise técnica, né? Para ele não serve. E tudo bem, é aceitado por mim, eu acho que deve ser aceitado por todos, tá bom? O que não serve para ele não quer dizer que não vai servir para mim, e o contrário também é verdadeiro. O que serve para mim não quer dizer que serve para ele. O importante, pessoal, é você ter a visão realista de saber qual é o resultado que você está tendo com determinada técnica, com determinado setup e tudo. Tá? Os números falam tudo. Você é ganhador, quer dizer que funciona. Seu capital está indo embora, olha, pensa, reavalia, muda se for o que for necessário, tá? Porque se você está perdendo, uma coisa há que se ter certeza, você precisa mudar, tá bom? O mercado de ações não obedece padrão nenhum, e isso eu concordo, tá? E não repete o passado, também concordo. Ele não repete o passado ipsiliteris, tá? Mas não repete. Quando faz, não faz de forma confiável. Por outro lado, os analistas gráficos munidos de técnicas diversas provêem um conforto enorme aos investidores, indicando-lhes quando comprar e quando vender, como oferir grandes lucros em espaços curtos de tempo. É difícil resistir a isso. Os grafistas que conheço estão quebrados. Quebraram seus clientes, vão quebrar ou simplesmente são caras que tiveram sorte e se retiraram do jogo em tempo. Leia horóscopo e aposte na loteria. Ambos não te farão mal. É isso aí, pessoal. Essa é a visão do Marcos Elias. Eu não concordo com ele, realmente, mas o respeito, tá? Não quer dizer, e eu não... eu não tenho
nenhuma ambição aqui de convencer ninguém, muito menos o próprio Marcos, nem o conheço, né? E tudo. Mas a minha visão é diferente a respeito disso, tá? Realmente quem acredita que o mercado vive de padrões, né, inabaláveis, está muito enganado. Mas existem os padrões sim que têm as suas probabilidades de funcionar, tá? E a gente trabalha com isso, né? A gente trabalha com a tendência, né? Com as médias móveis, por exemplo, que demonstram a tendência, né? Inclusive quando essa tendência está mais fraca e tudo, os indicadores como o JJ Index, CCI, o próprio volume, né? O próprio movimento do preço e a análise disso, dessas figuras montadas a partir de estudos de Bukowski e por aí vai, tá, pessoal? A análise técnica funciona assim, não funciona para todos, tá? Do mesmo jeito que a análise fundamentalista também funciona e não é para todos, ou quantitativa e qualquer uma, tá? A questão é que adquirir a consistência positiva não é para todos, não é para a maioria, infelizmente, tá? É necessário muito estudo, muita seriedade, muita honestidade consigo mesmo, tá, pessoal? Muita gente se engana a si próprio, se auto-sabota, por exemplo, também, tá? Então é um conjunto de coisas, é multidisciplinar o mercado financeiro, tá? Sendo que a principal peça, eu repito, somos nós mesmos. Não adianta ter o melhor setup de qualquer técnica, de qualquer tipo de análise que seja. Nem da análise técnica, nem da fundamentalista, nem de qualquer outra. Tá? Se a principal peça não estiver bem, que somos nós mesmos. 12º mandamento. A deusa Fortuna não obedece ninguém. Não se ache particularmente sortudo. Niccolò Machiavelli, em sua obra O Príncipe, trata da virtude e da fortuna. Para o autor, a virtude trata da capacidade do príncipe em controlar as ocasiões e acontecimentos do seu governo, das questões do principado. O governante com grande virtude constrói uma estratégia eficaz de governo capaz de sobrestar as dificuldades impostas pela imprevisibilidade da história. Assim, o político com grande virtude observa na fortuna a probabilidade da edificação de uma estratégia para controlá-la e alcançar determinada finalidade, agindo frente a uma determinada circunstância, percebendo seus limites e explorando as possibilidades perante a mesma. A fortuna diz respeito às circunstâncias, ao tempo presente e às necessidades do mesmo, a sorte individual. Pessoal, uma coisa que eu sempre falo aqui a todos, e acho que a maioria já sabe, eu tenho 48 anos de artes marciais, né? Praticamente a minha vida toda eu vivo dentro da arte marcial. E eu sempre faço um paralelo com o mercado financeiro e com a vida também. Não tem como você estar preparado para tudo. Isso não existe. Você tem que estar preparado para dar respostas, para fazer escolhas, tá? E as perguntas para essas respostas, os questionamentos para você fazer escolhas nunca vão ser iguais, como no mercado também nunca é, tá, pessoal? Você tem que estar preparado para saber, eu compro, vendo, continuo ou não, zero essa operação aqui, tá bom? Para tudo, para mercado financeiro e para a vida também, tá? Não é uma questão de sorte, é uma questão de experiência, é uma questão de estudo. E a análise técnica é muito importante sim dentro disso, porque a partir da análise gráfica, tá, você sintetiza o movimento e tem uma condição sistemática ali, de sistema, de observar para onde o mercado está indo e tomar a decisão da melhor forma com o seu preparo, né? Com a principal peça do setup, que é você mesma estando bem, estando preparada, tá bom? É a ordem das coisas em todas as dimensões da realidade que influenciam a política. Observa-se que a fortuna não pode ser vista como um obstáculo ao governante, mas um desafio político que deve ser conquistado e atraído. O príncipe que vive despreparado em função da fortuna apenas atrairia desonra e fracasso, mas o de virtude, ou seja, o príncipe de virtude, procura utilizá-la, controlá-la de tal forma que lhe possa ser útil. É nesse sentido que a fortuna, é nesse sentido da debruça, desculpe pessoal,
É nesse sentido da fortuna que se debruça esse trabalho, isto é, procura esclarecer acerca da indeterminabilidade da fortuna, em suma, a sorte que a todos submete. Para preparar-se a essa sorte, nesse sentido, ao acaso, há que se desenvolver virtudes, ou seja, há que se desenvolver preparo, né? Há que se desenvolver experiência, há que se desenvolver habilidade de escolha, né? De escolher bem, de escolher o melhor, tá bom? 13º mandamento: não crie raízes, não planeje a longo prazo. O maior economista de todos os tempos, John Maynard Keynes, nos ensina: no longo prazo, todos estaremos mortos. O longo prazo se dá de forma evolutiva, inexoravelmente darwiniana, e, portanto, surpreendente e inesperada. Esse desenrolar não pode ser capturado em planos de negócios estabelecidos a priori ou em reuniões estratégicas. Para exemplificar, começamos com uma importadora de relógios que vai indo mal, e um dia temos grande sucesso na venda de um pequeno lote de relógios com a marca Disney, que nos aproxima das fabricantes de brinquedos. E acabamos nos tornando uma distribuidora de brinquedos bem-sucedida. Do fracasso ao sucesso sem planejamento de longo prazo. Pessoal, claro que a gente tem que ter um norte, saber para onde a gente está indo. Mas o planejamento dos pormenores é impossível, porque todo dia vai ter uma pergunta inesperada que a gente vai ter que dar a resposta, tá bom? É dentro desse sentido que eu interpreto aqui esse texto, tá? Essa parte do texto. Todos os relatos fidedignos dos empreendimentos têm esse componente de serendipidade. Serendipidade é uma palavra muito importante, tá bom, pessoal? Serendipidade é a capacidade de resposta de coisas que você sequer pensou diretamente, mas que já estão armazenadas no seu córtex, né, no seu subconsciente, tá? É importante pegar essa palavra aí, procurar no Google e dar uma olhada, tá bom? Todos os relatos fidedignos de empreendimentos têm esse componente de serendipidade, que são descobertas afortunadas feitas aparentemente por acaso, enquanto se trabalha. É um ver pontes onde outros viram buracos. É isso aí, pessoal. Ver pontes onde outros veem buracos, tá? Chris Gardner sempre quis ser médico, mas não tinha dinheiro para se formar. Teve uma infância difícil e seu padrasto o agredia com frequência. Na miséria, sentado à calçada, um dia viu passar um trader de bolsa de valores em uma Ferrari vermelha. Procurou saber se era necessário ter formação para trabalhar no mercado financeiro. E lhe disseram que não, o que está absolutamente correto. Sonhar grande, né, pessoal? Largou a dura profissão de vender equipamentos médicos de porta em porta, ingressou em um programa de trainee, já velho, com uma corretora de valores, e iniciou uma carreira sensacional que desembocaria na própria instituição financeira, a Gardner Rich. A história inspirou o filme A Procura da Felicidade. Acredito que todos conhecem, ou quase todos, a maioria conhece esse filme, A Procura da Felicidade, né? Se alguém não assistiu, vale a pena assistir, tá bom? É uma história baseada em fatos reais, tá? De Chris Gardner, tá, pessoal? E aqui tem algumas coisas embutidas que eu acho importante chamar a atenção. Ele sonhou grande, ele trabalhou duro para chegar lá. Não acreditem que a vida dele foi simplesmente aquele filme. Com certeza teve coisas mais difíceis a resolver, tá? Talvez ele não tenha sido o santo que o filme venda, mas também ele foi um cara de muito valor para ter chegado onde chegou, tá bom? Aqui vemos o insight trazido por um estereótipo de um homem de Ferrari e que move o indivíduo que sofre a perseguir uma profissão que não demanda formação, mas que exige a garra, esperteza de rua, resiliência e estamina que lhe era natural. Gardner tinha essa dotação. Ele transgrediu a lógica de que uma formação pobre leva uma vida miserável e corajosamente aventurou-se e mais ainda, ele venceu, tá, gente? Essa é a dinâmica do empreendedor. Contrate pessoas mais espertas que você e saia da frente delas. Howard Schultz cresceu em um conjunto habitacional no Brooklyn. Estudou graças ao esporte. Seu segundo emprego foi na fabricante suíça de máquinas de café
Hammarplast. Foi lá que conheceu uma pequena rede de cafeterias em Seattle, a Starbucks. Em 1987, Howard Schultz tornou-se um empresário e comprou a empresa. Nos anos seguintes, transformou a Starbucks na maior rede de cafés do mundo, com 17 mil lojas em 49 países e um faturamento de 10 bilhões de dólares. Vivemos em uma realidade complexa, evolutiva, e que evolui de forma transgressora. Precisamos nos focar nos ciclos curtos e agir sobre a máxima de que o longo prazo é uma sucessão de curtos prazos. Eu repito, tá, pessoal? O longo prazo é uma sucessão de curtos prazos, tá? Vamos continuar mais no próximo vídeo, tá bom, pessoal? É isso aí, tá? Mantendo mais uma vez boas raízes, vamos chegar sim ao sucesso, tá? E nos manter também, tá? No sucesso. Muito obrigado mais uma vez. Amanhã será publicado a terceira parte e última dessa trilogia, né? Do Cephad Club, tá, pessoal? Espero que tenha trazido coisas boas a todos, tá bom? E até amanhã no próximo vídeo. Água, fura pedra. Os